com vozes femininas que se faz o ensaio geral de hoje. Vamos à Casa de Fados conversar com a fadista Terezinha Landeiro, que tem novo disco e um concerto marcado para amanhã. Visitamos na Central Tejo a exposição da artista Carolina Piteira, que fala sobre o vento, o sol e a água. Mais à frente temos também a nova peça da atriz e encenadora Catarina Requeijo para os mais novos. Seja bem-vinda ao ensaio geral de hoje. Uma árvore, uma laranjeira despida de folhas, suspensa no ar, que gira ao som desta música com as raízes à mostra e que tem um ninho de pássaros. É a peça que dá título à nova exposição que poderá ver na Central Tejo, em Lisboa. O Tempo Sem Tempo é uma mostra da artista Carolina Piteira que pretende ser um grito de alerta na corrida contra o tempo para travar as alterações climáticas. Esta é uma mostra que fala da terra, do vento, do sol e do mar e de como devemos preservar o planeta. A artista recorreu a materiais reciclados para criar as peças. Tentei, em todas as peças, usar materiais reciclados ou reutilizados, coisas que tinha no ateliê. Algumas tive de ir ao lixo, por exemplo, os plásticos, que são dos materiais mais poluentes que nós temos hoje em circulação no nosso planeta. Fui buscá-los propositadamente para mostrar na peça do vento a mão humana, a nossa intervenção. Tenho também materiais mais simpáticos, digamos assim, que também foram reutilizados, que são folhas secas e pétalas, flores secas. Tenho também uma vela de kite do Francisco Lufinha, que lhe pedi para dar textura às minhas telas, que foi usado antes do Francisco fazer a travessia, portanto, para os treinos para essa viagem. Pintura, colagem, escultura, instalação, vídeo, desenho são os meios que a Carolina Piteira usou para criar as obras. Esta exposição fala sobre o vento, o sol e a água. Fala-nos sobre as suas forças, mas também as suas fraquezas e a nossa relação com estes elementos. Estas peças foram todas feitas em mediums diferentes. Por exemplo, eu representei o vento com pintura, representei o sol com uma instalação e um vídeo e representei a energia da água também com pintura. São peças de grandes dimensões, porque eu queria que o visitante se sentisse pequeno, porque nós somos pequenos, mas nós fazemos a diferença se mudarmos os nossos hábitos e se as nossas ações forem mais sustentáveis, digamos assim. E eu também queria que as pessoas sentissem isso. Numa das peças ouvimos o batimento cardíaco da filha da artista, que foi mãe, enquanto preparava esta exposição, e foi com esse olhar no futuro das crianças que pensou esta urgência do tempo. Foi uma exposição inspirada nos pequeninos. Eu acredito neles e acredito que por eles nós conseguimos ter uma maior consciência e mudar hoje ou amanhã. Justamente foi mãe durante todo o processo em que esteve a fazer esta exposição. Isso marcou não só as peças de arte, como também a visão que quis dar para o futuro. Foi inevitável, eu não consegui separar a gestação, não é, do processo criativo, porque fez parte de mim durante todo o processo. Eu senti a experiência deste processo criativo da mesma forma que a minha filha sentiu. E acho que isso trouxe alguma veracidade também às peças e à exposição. Porque eu acho que uma peça não precisa necessariamente de ser bonita, mas tem de ser verdadeira. Há fé no futuro para si? Há fé no futuro, sim. E eu acho que esta exposição também mostra isso. Meu nome é Maria Teresa, como a minha avó. Faço hoje 80 anos. Estamos em 2101. E ontem saiu o último grande evacuamento da Terra. Carolina Piteira desafia o público a ver esta exposição em família. Eu acho que é uma exposição para todas as idades e achava giro que as famílias viessem juntas, que haja uma conversa depois desta exposição, até para incentivar as crianças a mudarem os seus comportamentos, mas muitas vezes são as próprias crianças que mudam os comportamentos dos pais. E isso é muito importante. O Tempo Sem Tempo é uma exposição que poderá ver na Central Tejo, no MAT, em Lisboa, até 31 de janeiro. Tem miúdos em casa?
quer levá-los ao teatro nos próximos 3 fins de semana e até ao final do mês de janeiro poderá levar as crianças a ver Não Há Duas Sem Três. É a mais recente peça que a artista Catarina Requeijo escreveu em conjunto com Inês Barahona e poderá ser vista no Luca, o Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, em Belém. Esta peça dá continuidade a uma história antiga, conta Catarina Requeijo. Este Não Há Duas Sem Três vem na sequência de outros 2 espetáculos anteriores, portanto é uma espécie de terceira etapa de uma trilogia. Começou em 2012 com um espetáculo que se chamava A Grande Corrida e que contava a história de uma rapariga, a Manela, que é automobilista e que consegue sempre todos os prémios e que a meio de uma das corridas liga à sua tia e como a tia ouve muito mal, ela engana-se no caminho e tem um acidente. Mais tarde, a Susana Menezes convidou-me para fazer no Maria Matos um espetáculo que fosse nos moldes do primeiro e então fizemos o Muita Tralha, Pouca Tralha, que era o mesmo dia de ação, mas contado pela tia Odete e pelo tio Alfredo, que iam ver a sobrinha a correr no Grande Prémio da Batalha e que no meio do caminho telefonavam para a sobrinha e eles não tinham um, mas tinham uma série de acidentes. Depois surgiu há 2 anos o convite da Susana para fazer um outro espetáculo em que eu entrasse como atriz. Como gosto muito destes espetáculos e da equipa que está na origem deles, que é o texto é meu e da Inês Barahona e a cenografia e os figurinos são da Maria João Castelo, resolvi reunir a mesma equipa e contar agora. A tia Odete vem contar a história da primeira corrida em que Manela ganhou uma taça e neste momento está à procura dessa taça para um museu da Manela que vai inaugurar na Bobadela. E à medida que procura a taça na garagem vai-se lembrando dos episódios que passaram na Feira Popular no dia em que a Manela fez 7 anos. Manela é minha sobrinha. Há quem diga que a cara dela é quase igual à minha. Estes são os ingredientes desta história cheia de música e rimas. E não pense que, se não viu os espetáculos anteriores, não poderá ver este, porque Catarina Requeijo explica que não será assim. Ao contrário dos suplementos dos jornais, que não podem ser vendidos separadamente, estes podem ser vistos separadamente. Portanto, não implica ter visto os anteriores, pode ver-se só um, porque há sempre uma contextualização da história e, além disso, as histórias são sempre histórias muito simples. Os espetáculos têm características comuns, são todos em rima, seguem todos uma estrutura de acumulação e repetição que vem muito da estrutura das histórias tradicionais, o que faz com que o público às vezes já consiga decorar uma parte da história, mas podem ser vistos separadamente. Alfredo, cautela, não largues a mão da Manela. Olha o passarinho. Manela, não faças beicinho. Alfredo, endireita ao capachinho. E num tempo marcado pela pandemia em que as idas ao teatro ficaram mais restringidas, Catarina Requeijo lembra a experiência de outro projeto, o Boca Aberta no Teatro Nacional Dona Maria II, para dizer que os mais novos estão sedentos de ver teatro. Nunca vi miúdos tão felizes como nestes últimos tempos por um espetáculo ir à escola ou por irem ao teatro. Portanto, acho que eles estavam mesmo a precisar. E muitas vezes esta é a primeira coisa a cortar, não é? Numa escola. E isto não é uma crítica. Os professores, os diretores, os pais, estava toda a gente muito aflita. Ninguém sabia muito bem como lidar com isto. Mas mais facilmente se cortam estas atividades do que uma aula de português ou de matemática. E eu acho que eles estão muito sedentos de ver outras coisas. E às vezes espetáculos também que não falem nada sobre isto, que os levem para outro sítio. A peça Não Há Duas Sem Três tem encenação e representação de Catarina Requeijo e vai estar em cena aos fins de semana, com sessões às 4h30 da tarde e nos dias 23 e 30, também às 11h30 da manhã. Poderá encontrar mais detalhes no site do Luca. No ensaio geral, recordamos agora a artista madeirense Lourdes Castro, que morreu recentemente, aos 91 anos, na evocação aqui feita por Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Lourdes Castro começou no Centro Nacional de Cultura com José Escada em 1954. Mas depressa compreendeu que o ambiente artístico era fechado e pobre. Em 1958 nasceu KWY, com as 3 letras que não tinham lugar no alfabeto português. A revista podia ultrapassar fronteiras sem se submeter à censura prévia. Era uma carta aos amigos com o desejo de se poder experimentar, explorar, combinar, inventar novos territórios, novas margens, novos ritmos, apresentando uma total liberdade. Não era uma revista portuguesa. Era um sinal cosmopolita para abrir horizontes. Havia muito divertimento no verdadeiro sentido, ou seja,
coisas diversas. O que nos unia não eram as tendências estéticas, o estilo de cada um, mas sim o facto de sermos todos amigos. E tão amigos éramos que mesmo depois de tantas coisas passadas, ainda hoje somos amigos. Lourdes Castro, René Bertolo, Costa Pinheiro, José Escada, João Vieira, Gonçalo Duarte, Jan Voss e Cristo. O grupo é marcante. E foi com a serigrafia que vieram a luz e as primeiras sombras. Fazia colagens e, querendo realizar obras impressas, coloquei os primeiros objetos sobre seda pré-sensibilizada. Obtive assim as primeiras sombras projetadas. E Maria Helena Vieira da Silva definiu-a. Ela ali há um caráter extremamente honesto e reto, fortes qualidades de dedicação, coragem e até heroísmo na sua vida cotidiana. E especialmente é dotada de real e tangível talento artístico. Poucos jovens pintores portugueses em Paris nos têm inspirado tanta confiança e tantas esperanças. Que melhor podia dizer-se? Lourdes Castro partiu, mas ficou connosco. Não ponho batom, porque tenho dom de saber que é hoje que me vais beijar. Tem 25 anos e 2 discos de fado editados e sobe ao palco do Teatro Virgínia, em Torres Novas, este sábado às 9h30 da noite. Terezinha Landeiro promete cantar, sobretudo, os fados de Agora, o seu último disco. Este concerto vai ser muito na base do que eu tenho andado a fazer ao longo deste 2021, que é a apresentação deste meu novo álbum, Agora. Claro que há uma pequena viagem pelo meu primeiro álbum, Namoro, mas o centro e aquilo que eu quero mostrar às pessoas é realmente o meu novo trabalho, que é aquilo com que me identifico nos dias que correm, nos dias de hoje, e esta sim sou muito mais eu, e olho para este trabalho e é o meu espelho. Canta desde os 12 anos. Terezinha Landeiro diz que é no fado tradicional que se revê. Tenho aqui a minha grande paixão pela escrita, cada vez mais presente, e eu olho para este disco, embora eu tenha uma coisa ou outra que realmente foge um bocadinho do fado, ou até mesmo do fado tradicional, e eu olho para este disco e sinto que é um disco de fado, que acaba por ser uma fadista que representa um bocadinho a tradição e a linguagem mais tradicional do fado, que é aquilo que me apaixona e é por aquilo que eu me apaixonei há quantos anos, já não sei, tinha 12, portanto, há 13 anos, e então é isso que eu quero defender e é isso que eu quero mostrar, é o fado tradicional, e para que as pessoas consigam conhecer o fado tão bem quanto eu conheço e que se possam apaixonar por ele como eu me apaixonei. Tem como referências nomes como Amália Rodrigues, João Braga, Beatriz da Conceição, ou os fadistas da nova geração como Ana Moura, Carminho, Raquel Tavares, Camané ou Hélder Moutinho. Terezinha Landeiro começou pelas casas de fado, mas também se realiza no palco. A nossa entrega é sempre a mesma. Às vezes for um ensaio e dizem não é preciso cantar com tanta intensidade ou assim. Não dá, porque estamos a falar de fados, de sentimentos. De repente, quando começamos a cantar, as coisas são sempre levadas muito a sério. Portanto, tentemos nós para 10 pessoas, 20, 200, 500, a entrega é sempre a mesma e a dedicação há de ser sempre a mesma. Se calhar a forma como as pessoas recebem a informação é diferente. Num concerto temos as luzes, temos o palco, que eu acho que também são fascinantes, mas depois nas casas de fado tem-se a proximidade. Portanto, o que uma tem de bom, a outra depois perde, mas depois a outra tem outras características que não tem a outra. Portanto, vão se completando. Eu acho que é muito interessante ver um artista nas duas perspectivas para se conseguir perceber o fadista num todo. É com a voz da fadista Terezinha Landeiro, que sobe ao palco do Teatro Virgínia no sábado em Torres Novas, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. É o que eu digo a toda a gente, porque vivo num constante contraplano, já jurei que vou tentar fazer diferente, mas talvez seja melhor tentar para o ano, mas talvez seja melhor tentar para o ano, mas talvez seja melhor tentar para o ano.